Bom, agora nós vamos falar sobre o conceito de Function Expression. Bom, para me ajudar aqui, eu vou trazer aqui para a tela essa página aqui, que é a documentação do MDN, que é da Mozilla, certo? Para a gente ver um pouquinho mais sobre esse conceito de Function Expression. Bom, vamos lá. Nós temos aqui a página da documentação da Mozilla, do MDN Web Docs, e nós temos aqui o conceito de Function Expression, ou expressão de função. Então, percebam aqui que é a mesma coisa que uma declaração de uma função, certo? Mas qual que é a diferença? O que esse Function Expression ele traz de novo? Então, a gente vai descer aqui e vamos na descrição. Então, uma expressão de função, ou Function Expression, é muito similar e tem quase a mesma sintaxe de uma declaração de função. Então, o que a gente fez anteriormente foi a declaração de função, que a gente usa a palavra-chave function, coloca o nome, etc. e tal. Bom, a principal diferença entre a expressão de função e a declaração de uma função é o nome da função, o qual pode ser omitido em expressões de funções para criar funções anônimas, que a gente aprendeu anteriormente na última aula, como criar funções anônimas. E isso é muito importante, por quê? Porque com Function Expression eu posso aplicar o nome, aplicar uma função diretamente a uma variável, ok? Então nós temos aqui um exemplo dado pela documentação em que eu declaro uma variável x e aí eu crio uma função anônima e eu aplico o meu resultado da minha função anônima diretamente à minha variável x. Interessante, né? Então vamos ver isso na prática. Bom, lembrando que a gente criou aqui anteriormente uma função anônima que soma dois números, né, que está sendo muito útil, e agora nós vamos utilizar o conceito de Function Expression para criar essa nossa variável que vai receber a nossa função anônima, ok? Bom, como que eu vou fazer isso? Como que eu crio variáveis em JavaScript? A gente sabe que eu posso simplesmente criar uma variável, dar um nome para ela qualquer, e nesse caso ela seria uma variável global, ou eu posso utilizar as palavras reservadas. Eu tenho três formas de criar variáveis em JavaScript, utilizando a palavra reservada var, utilizando a palavra reservada let, ou utilizando a palavra reservada const, ok? Nesse caso aqui, a var é uma variável global, let é uma variável que vai ter utilidade em um escopo local, e const é uma constante, uma variável que não é variável, né? Vai ser constante, ok? Bom, então eu posso utilizar qualquer uma dessas palavras para criar, mas eu vou utilizar const. Por quê? Porque a minha função ela não vai ser alterada à medida do uso, né? Eu vou simplesmente alterar os parâmetros que eu passo para ela. Então nós vamos reconstruir a nossa função de soma utilizando o conceito de Function Expression. Então eu simplesmente vou criar uma nova const chamada soma, certo? E a ela eu vou aplicar a minha função que eu quero fazer, que é a função que soma dois valores. Nós vamos criar um function, vou chamar aqui de x e y, certo? Mais uma vez, vou abrir o parêntese, e aqui dentro eu vou simplesmente retornar a soma de x e y. Return x mais y, ok? Prontinho, return. Ok, criamos a nossa Function Expression, que é uma variável que vai receber isso. E aí, como é que eu vou usar isso? Digamos que eu queira utilizar e fazer essa soma. Vou criar uma variável que eu vou chamar de resultado. Vou utilizar let para criar, let resultado. E aí, olha que legal, eu vou aplicar a variável, vou chamar a variável soma, certo? A minha variável não, a minha constante soma, e vou enviar para ela dois valores, 2, por exemplo, e 5, ok? Estou criando a variável resultado, estou chamando a minha constante, a minha function expression soma, e estou passando para ela dois valores, 2 e 5. Pronto. Aqui embaixo eu vou dar um console.log resultado. Vamos executar? Ok, nós temos vários erros no nosso código e vamos tentar entender onde é que estão esses erros. Vamos lá. Const soma, então o erro está em soma. Provavelmente eu não posso utilizar o mesmo nome para uma constante de uma função que eu chamei aqui em cima, né? Então eu vou simplesmente comentar essa parte do código aqui. Se eu não me engano é Ctrl+C. Não é Ctrl+C. Ctrl ponto e vírgula.
Deixa eu ver se é Ctrl ponto e vírgula. Ok, comentário, Ctrl ponto e vírgula no Visual Studio Code. Bom, então, quando eu executo este meu código, o que vai acontecer? 10, que é a minha função que eu somei anteriormente. E aí, eu vou colocar aqui o resultado. Deixa eu escrever aqui. O resultado é ponto e vírgula, espaço, vou salvar. O resultado é 7. Então, vocês entenderam como que a function expression funciona? Então, eu vou criar uma função anônima e vou aplicar essa função anônima a uma variável. E a partir do momento que eu chamo eu estou criando uma const aqui, que eu chamo essa constante, passando para ela como parâmetros os dois valores, essa variável que eu estou criando aqui embaixo vai receber o que a minha função vai retornar. Bom, então é isso. Na próxima aula nós vamos aprender outras formas de se escrever isso usando programação funcional em JavaScript. Até lá!